Falamos da história, das queixas, da história familiar. Qual é o próximo passo para o paciente que está no consultório? Os exames, o que tem que ser feito? A gente precisa investigar o que está acontecendo, né? Então, tentar entender a história, se interessar genuinamente pela história do paciente, né? Examinar, tentar entender o que está acontecendo e fazer uma investigação direcionada para esse quadro, né? Que vai contar com o quê? Com exames de sangue. Esses exames de sangue, o que a gente precisa? A gente precisa de um geral de exames gerais, para tentar entender um pouco da condição geral de saúde do paciente. E exames específicos. Esses exames específicos de sangue são exames que vão ver se existe inflamação, então são marcadores de inflamação. Então, toda a consulta do reumato, o paciente vai ter exames como VHS e PCR, velocidade de hemossedimentação, essa sigla, proteína C reativa, que são marcadores de inflamação. E na investigação, a gente também tem que pedir alguns marcadores que são específicos para cada tipo de doença reumática, né? Então, esses são alguns exames gerais. E é muito importante, eu sempre falo para o paciente, que mesmo os exames de sangue vindo normais, o paciente pode ter uma doença reumática. Então, ter provas inflamatórias normais, os marcadores específicos de reumatismo normais, isso não exclui a possibilidade. Porque a gente tem que ver a clínica, a gente tem que examinar, os exames podem estar normais. E aí a gente também, além do exame de sangue, a gente tem que fazer o mapeamento das articulações desse paciente. Então, é um paciente que tem um acometimento periférico. O que é periférico, Gi? Mão, punho, cotovelo, joelho. A gente tem que pedir exames de imagem para avaliar isso, para ver se tem sinais de inflamação nas articulações, que a gente chama de artrite. É um paciente que tem um comprometimento mais axial. O que é axial? É o eixo, é a coluna. Tem que pedir também a ressonância da coluna e também uma parte mais embaixo da coluna, que é a sacroiliaca, né, Zé? Que muitas vezes você já me manda os pacientes já com tudo já investigado, né? E aí a gente vai avaliando e juntando essas peças, a gente chega num diagnóstico. E muitas vezes a gente não chega num diagnóstico ainda. Muitas vezes é um quadro extremamente inicial, indiferenciado, que ainda não fechou. Não fechou para aquela doença. Mas o paciente tem os achados, tem as alterações na ressonância e o paciente precisa ser tratado e vai ser tratado, né? Então, basicamente, a gente une todos esses exames para tentar chegar aí num diagnóstico. Isso é fantástico. Esse trecho, acho que já valeu essa expectativa do programa. A palavra soro negativo. Então, assim, você fez o checklist. Isso. Mas, doutor, eu passei num médico e ele nem pediu exames. Ou pediu exames e deu negativo. Eu não tenho a doença. Mas você tem sinal clínico da doença. Você tem mais de uma articulação. Você tem rigidez. Você já tem histórico familiar. Então, é importante passar com a doutora Mariana ou com alguém que investigue, que dê atenção. Então, essa palavra que ela falou é fundamental. Que queira ouvir a história. Que queira entender um pouquinho. Obrigado por esclarecer isso pra gente. Isso foi muito importante. É um interesse genuíno. A gente tem que se interessar pelo paciente. E eu acho que a gente tem que ter uma escuta ativa e muitas vezes não chegar e falar assim, essa até é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, né, para os residentes. Olha, não é porque veio normal que o paciente não tem nada. Muitas vezes na reumato a gente precisa de um segmento, de um follow-up para conseguir ver, porque nesse segmento coisas vão aparecendo, né, Zé? Então, por exemplo, eu recebo muito de oftalmos pacientes com uveíte, Gi. Uveíte é uma inflamação da úvea, que é uma membrana do olho, que o olho fica vermelho, dolorido. E vem por quê? Porque tem uma doença, que é a espondilite anquilosante, que dá essa dor na coluna em homem jovem, que pode ter também junto a uveíte, essa coisa extraarticular. E geralmente vai para o oftalmo, o oftalmo me manda. E muitas vezes não tem nada, tipo, a gente faz ressonância, a gente faz tudo, Zé. Não, é só entre aspas, o olho. Mas é um paciente que eu digo, não, vamos continuar acompanhando.
Muitas vezes eu trato também esse paciente, porque nós reumatos que temos o manejo das medicações, dos imunossupressores, dos imunobiológicos, né? E a gente fala, olha, a gente vai ter que acompanhar você, porque pode ser que apareça alguma coisa no meio do caminho. A gente já tem que conversar com o paciente sobre isso, né? Deixar tudo muito bem explicado, né? Então, a gente precisa do segmento. E muitas vezes não aparece nada e na evolução aparece alguma coisa. É interessante porque às vezes o diagnóstico é isso. Tem a fumaça, mas a gente não tá vendo o fogo. Mas a fumaça tá ali. Então você precisa ter certeza que essa fumaça nada mais é do que um vapor. Mas às vezes pode ser um incêndio que vai começar. Você comentou a respeito de uma palavra do tratamento, que é o imunobiológico. Hoje, acho que a Reumato ganhou um fôlego muito legal no tratamento, porque antigamente a gente tinha uma linha de classe de medicações. Comenta um pouquinho pra gente como funciona hoje um tratamento. Tá. A gente tem os tratamentos que tiram o paciente da crise. Vamos dividir assim na nossa cabeça para quem está em casa entender, né? Então, o paciente, quando ele tem uma crise de uma artrite ou algum outro acometimento sistêmico de alguma doença reumática, a gente tem que tirar ele desta atividade. A atividade é um termo de que a doença está ativa. Remissão, quando ela está quietinha, tá? Então, são termos que a gente utiliza muito no nosso dia a dia e os pacientes já estão super acostumados. Então, se o paciente ele vem com atividade de doença, eu tenho que tirar essa atividade de doença. E para isso a gente usa os glicocorticoides. O glicocorticoide é uma medicação que tira o paciente da atividade, deixa ele bem, só que nós não podemos deixar por muito tempo, porque a médio e longo prazo pode dar alguns eventos adversos que a gente sabe. Então, o glicocorticoide é ótimo, vai tirar o paciente da atividade, vai deixá-lo bem, mas eu tenho que deixar algo de manutenção. Então, eu tenho que deixar uma medicação de manutenção para eu ir conseguindo desmamar, tirar o glicocorticoide devagarzinho, até ele tirar, ele ficar sem o glicocorticoide e a doença ficar controlada com o remédio de manutenção. Porque não é bom sinal se toda hora a gente tem que entrar com corticoide. Quer dizer que a base não está muito bem feita. Tem que talvez associar coisas. E das terapias de manutenção, né? Então, para terapias para a gente tirar da crise, é anti-inflamatório e glicocorticoide, e de manutenção, a gente tem os imunomoduladores. Por exemplo, famigerada hidroxicloroquina, sulfasalazina, que são imunomoduladores, vão imunomodular. Temos os imunossupressores, que vão ter também essa condição de diminuir essas células reativas, né? E tirar também, manter a doença sob controle, né? E nós temos os imunobiológicos. Então, os pacientes que não respondem, né, ao imunossupressor, claro que dependendo de cada caso, nós indicamos os imunobiológicos, né? Então, os imunobiológicos são medicamentos, né, são infusões que podem ser tanto subcutâneas, canetas ou soros, né, que os pacientes vão até um centro de infusão para fazer as suas aplicações. E existe uma infinidade de tipos, né, dependendo de cada caso. E os imunobiológicos, eles vão atuar em vias inflamatórias específicas, né, em vias ali para tentar inibir toda essa cascata inflamatória, né. Então, em linhas gerais, é isso que a gente tem de tratamento medicamentoso. E não medicamentoso, atividade física essencial, alimentação saudável, sono, né? Controle de estresse, né? A gente sabe que alguns estudos falam que o estresse pode ser um gatilho, né? Hábitos de vida saudável, parar de fumar. Cigarro é péssimo para articulação, péssimo, né? Então, essas são as bases aqui do que a gente tem de tratamento, e o imunobiológico é, assim, uma medicação que mudou a história natural das doenças reumáticas. Eu ia te perguntar de restrição. Aí você falou do cigarro. Tem mais alguma coisa? Eu acho que é importante essa conversa,
porque muitas vezes a gente vê, existe dieta anti-inflamatória, né? A gente vê isso. Isso não tem nada muito específico. Olha, existe... O que a gente sabe, a gente orienta os nossos pacientes a comer saudável, né? Pouco açúcar, pouco sal, pouco conservante, né? Comer saudável. O leite e derivados não é inflamatório, é só inflamatório para quem tem a intolerância. Por quê? Porque a gente sabe que os nossos pacientes têm muita incidência de osteoporose. Então, eles precisam ter uma ingesta boa de cálcio na dieta. Isso é importante dizer. E a gente prioriza a dieta. Claro, tenho restrição, me sinto mal, nós não vamos dar. A gente vai avaliar se tem indicação do comprimido. Que mais? Então, alimentação saudável, sono, controle de estresse. Que mais? A atividade física, né? Tem que fazer atividade física, né? Então, essas são algumas coisas que a gente tem que ver. Mas essa questão de restrição alimentar, só para quem tem, de fato, uma intolerância, né? A gente tira o glúten? Tiramos o glúten para quem tem a intolerância, né? Por exemplo. E o leite é a mesma coisa. Tratamento é feito, novamente a gente fala sobre alfaiate, né? Então, para cada paciente você tem o seu ajuste. Zé, eu costumo dizer que cada paciente é único. Por exemplo, se a gente tiver paciente A, paciente B, mesmo sexo, mesma faixa etária, mesma doença, mesmo tempo de doença, mesmo tratamento, uma vai responder de um jeito, a outra paciente vai responder de outro, porque nisso tem base genética, tem citocinas inflamatórias diferentes, que são as moléculas inflamatórias, vias de sinalização inflamatória diferentes. Então, é totalmente diferente, né? E fora o ambiente, né? Então, a gente precisa realmente individualizar e personalizar muito, que é a medicina de precisão, que é o que a gente quer fazer cada vez mais, né? Eu acho que é o que isso faz a medicina ser bonita, né? É o paciente que sai e o próximo é totalmente diferente com a mesma doença. É a medicina arte, né, Zé? A medicina arte. A gente ter esse insight e saber, né, individualizar para cada paciente. Né? Eu diria sensibilidade, né? Sensibilidade. E um olhar, né, muito personalizado.